Glória a Deus, igreja. Pode sentar em nome de Jesus. A gente está começando hoje uma série que chama Ativação. Cada semana nós vamos falar de uma área da nossa vida que Deus ele vai ativar. Amém? O que é ativar alguma coisa? Ativar é colocar algo para funcionar que não estava funcionando. Então, por exemplo, quando você ouve dizer assim, existe um vulcão que está desativado. O que desativar significa? Não funcionar com a potência que tem. Não funcionar com todo o potencial que tem. Então, quando algo está desativado, não significa que aquilo não tem potencial, não significa que aquilo não funciona, significa que está apenas o quê? Desativado. E nessa série, nós vamos falar hoje sobre Deus ativar a nossa visão espiritual. Como é que Deus vai ativar a nossa visão? Muitas vezes a gente vai vivendo com a nossa visão espiritual desativada. É como eu dei o exemplo do vulcão. Ele tem o potencial, tem ou não tem? Mas quando ele fica desativado, nada do que tem dentro vem para fora. Nada do que tem dentro funciona do lado de fora porque ele está desativado. Se a nossa visão espiritual estiver desativada, Deus já colocou dentro, não já? Mas nada disso sai para fora se a nossa visão estiver desativada. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ler uma palavra, e essa palavra mostra que a oração de Eliseu trouxe ativação para a visão de Geazi. Aqui em 2 Reis, abra sua Bíblia em 2 Reis. No capítulo 6. Nós vamos orar, amém? Você já encontrou? 2 Reis, capítulo 6. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite que o Senhor venha, meu Pai, ativar a nossa visão. Que o Senhor venha fazer com que através da ativação que vamos receber hoje, tudo aquilo que está dentro venha para fora, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós venha sair para fora. Todo o potencial que o Senhor depositou em cada um de nós venha sair para fora, Senhor. Não queremos viver com a nossa visão desativada, sem funcionar não, Senhor. Mas que nessa noite o Senhor venha ativar a nossa visão. Que o nosso coração receba essa mensagem. Que essa palavra, Senhor, ela produza frutos em nós, para a glória do Senhor. Amém? Eu fiz essa introdução e aqui no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. No versículo 12, diz assim, olha, versículo 12: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram
a cidade. Olha para mim, Deus revelava para Eliseu o que o rei falava dentro do quarto. Deus revelava para Eliseu as palavras que eram ditas longe dele. Deus trazia ao coração de Eliseu o que estava acontecendo muito longe do lugar que ele estava. E quando estamos ativados espiritualmente, o Espírito Santo traz para nós essa sensibilidade de perceber as coisas que estão acontecendo, mesmo não estando próximos, de perceber aquilo que está sendo dito, mesmo não tendo ouvido. E olha como é que isso é forte. Aqui no versículo 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Olha o que aconteceu no versículo 17, igreja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Presta atenção, olha só. Essa palavra, ela mostra para mim e para você que muitas vezes a nossa visão espiritual, ela está com uma doença, ela está cega. O que aconteceu naquele momento? Eliseu viu além do que o físico mostrava. Eliseu viu além do que o que estava ao redor dele mostrava. Porque a visão espiritual de Eliseu estava ativada, estava funcionando. Tanto que naquele momento ele ora para que os inimigos fiquem cegos e Deus faz o quê? Fere. Existem pessoas que caminham ao nosso redor que estão cegas espiritualmente. E quando a gente não está vendo, quando a nossa visão espiritual não está ativada, a gente se torna igual àquela pessoa do mundo que também não está vendo nada. O que Deus quer nessa noite é ativar a nossa visão de maneira, Maíra, que a gente veja aquilo que Deus quer que a gente veja. De maneira que os nossos olhos não estejam mais presos a apenas o que está acontecendo à nossa volta. De maneira que a gente consiga perceber o que Deus, Ele já fez. Porque, dona Vânia, ali no monte, os anjos já estavam, os cavalos de fogo já estavam ali. Antes do inimigo chegar, antes daquela tropa chegar, a tropa de Deus já tinha chegado primeiro. Só que qual foi a atitude de Geazi? Ai, meu Senhor, o que faremos? Todas as vezes que a nossa visão espiritual está desativada, a gente começa a se perguntar: o que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? O que eu vou fazer para isso mudar? Como que eu vou fazer? Porque fisicamente falando eu não estou vendo nada, eu não tenho um apoio, eu não tenho uma direção. E aí a gente começa a dizer: o que eu vou fazer? Como que vai ser? Como que eu vou viver? O que vai ser daqui para frente? Não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada mudar. É assim que Geazi estava. E aí Deus vem através da oração de Eliseu e ativa a visão. E ele vê que o número de quem estava com eles era muito maior, seu Charles. E o que acontece quando a nossa visão espiritual está desativada? A gente tem algo de Deus para a nossa vida. A gente tem algo que já foi liberado da parte de Deus para a nossa vida. O céu já está trabalhando em nossa volta, mas por não conseguir ver, a gente começa a se desesperar.
por não conseguir ver, a gente começa a se entristecer, e por não conseguir ver, tem muita gente que até desiste daquilo que Deus tinha. Tem muita gente que até para. Olha o que aconteceu com Moisés quando ele estava trabalhando lá no deserto. Deus chamou a atenção dele através do que, Nath? Da visão. Ele fez uma sarça pegar fogo e a sarça não se consumir. E aí Moisés chega perto da sarça. O que fez com que Moisés chegasse perto? A visão. E aquela visão que ele estava vendo não era algo natural, era algo sobrenatural. Como que uma folha seca de uma árvore vai pegar fogo sem se consumir? Através da visão de Moisés, Deus trouxe ele para perto e entregou para Moisés o quê? A verdade sobre quem ele era. A verdade sobre o que Deus tinha para ele. A verdade sobre aquilo que ele ia viver. Ele já estava 40 anos vivendo a mesma coisa. Todo dia ele saía, cuidava das ovelhas, voltava para casa. Porque todas as vezes que a gente vai vivendo situações repetidas, a gente está vivendo um tempo de deserto na nossa vida. Deserto é lugar de repetição, deserto é lugar de volta, deserto é lugar de nada de novidade. Então, todas as vezes que a gente começa a viver de repetição, coisas voltam a acontecer de novo, a gente está vivendo um momento de deserto. Mas no deserto, nesses momentos de repetição, nesses momentos que parece que a gente está vivendo a mesma coisa todo dia, é nessas horas que Deus ele fala com a gente. Que Deus ele entrega uma revelação, mas através do quê? Da visão. Como é que Deus chegou para Abraão, que estava vivendo a mesma coisa, com 90 anos de idade, e chamou a atenção dele? Abraão, olha para o céu, olha para a areia do mar. Então a gente percebe Deus ativando a visão espiritual, fazendo a gente olhar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. E vou dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que mata o ser humano, se tem uma coisa que tira a nossa motivação, nosso entusiasmo, muitas vezes, é olhar só para aquilo que está à nossa volta. E onde é que o diabo ele desativa a nossa visão espiritual? Onde é que a nossa visão espiritual é desativada, ela fica cega? Quando a gente começa a focar só naquilo que está acontecendo. Quando a gente começa a focar só naquilo que a gente está vendo. E a gente vai sem perceber, desacreditando de algo que um dia Deus revelou no nosso coração. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje porque Ele quer ativar a sua visão. Deus falou para Moisés aquilo que ele via sobre ele. Deus já viu algo sobre a sua vida, Ana. Deus já viu algo sobre a sua vida, Maíra. Só que para que a gente venha viver o que Deus viu, a gente precisa ver aquilo que Ele já viu sobre nós. Senão a gente caminha em desconformidade com aquilo que Deus tem. Olha só como que Deus ativou, fez com que a visão fosse aberta de Isaías. A Bíblia diz que ele declarava que o mundo estava cheio de homens maus, que o mundo, que a terra estava cheia de homens de língua maligna. E aí Deus vem e fala para ele, a terra está cheia da glória de Deus. E ele passa a ver que a terra não estava cheia de homens maus, mas que a terra estava cheia da glória de Deus. O que você está vendo ultimamente na sua vida? Onde é que a sua visão está? Para onde você está olhando? O que você imagina para a sua vida para os próximos 2 anos, 5 anos? Porque Deus já viu até o último dia da nossa vida. E o problema da gente não conectar a nossa visão com a visão de Deus é que muitas vezes a gente se prende em algo e a gente só vive aquilo. Deus hoje Ele quer abrir a sua visão para que você veja aquilo que Ele tem para a sua vida profissional, para o seu ministério, para a sua vida sentimental, para a sua família, para a sua saúde. Deus Ele quer que você veja. Se tem uma coisa que traz esperança para o nosso coração, é ver além daquilo que os nossos olhos físicos mostram. Porque quando a gente vê o final, a gente se anima no percurso. Por que Abraão, ele foi
renovado aos 90 anos de idade. Porque Deus mostrou para ele o final da vida dele. Abraão, você não vai terminar sua vida sozinho. E mostrou que o número de nações que viriam dele seriam maiores do que as estrelas. Então, todas as vezes que Deus abre a sua visão para que você veja o seu futuro, para que você veja o que Ele tem para você, seu coração é tomado de entusiasmo. Porque você olha para a situação atual e você fala, olha, está assim hoje, mas eu já sei como é que vai ser lá na frente. Igual você está aqui hoje, nós estamos no culto hoje. Amanhã, você vai estar aqui na igreja com essa parede rompida, com pessoas até lá fora, e você vai dizer, eu lembro como era antes. Eu estava aqui. Só que as pessoas que ainda não chegaram e vão chegar são fruto de uma visão. São fruto de algo que estamos vendo, que não é físico ainda, mas no mundo espiritual já é realidade. Assim é tudo na nossa vida. Se não for uma realidade dentro de você, nunca vai ser fora. Porque as coisas não vão acontecer de fora para dentro, Euseli, mas de dentro para fora. Primeiro vai acontecer dentro de você, para então acontecer do lado de fora. Como é que acontece dentro? Através de uma visão. Quando você coloca os olhos em algo, quando você coloca os seus olhos e crê, e profetiza, e declara. Olha o que Deus falou para o profeta quando ele estava no meio dos ossos secos. Começa a profetizar. Como é que a gente muda a nossa realidade? Como é que a gente para de olhar para os ossos secos, para a sequidão, para a escassez, para a morte? Quando a gente começa a profetizar o contrário daquilo que a gente está vendo. Agora, se eu falar só sobre o que eu estou enxergando, vai mudar alguma coisa? Se eu falar só sobre o que eu estou sentindo e percebendo, vai mudar alguma coisa? Deus hoje está convidando você para profetizar, para ver dentro de você qual a realidade que precisa ser mudada. É a realidade da sua saúde, da sua vida financeira, do seu casamento, da sua família. Como é que você já viu isso dentro de você? Porque Deus tem uma visão para te entregar aqui hoje. Amém? E como é que Deus ele cria o que não existe? A Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia e Deus disse o quê? Haja luz. Então Deus não declarou a escuridão, a ausência de coisas. Deus declarou que haveria o que não estava tendo. É uma coisa tão simples, mas na nossa caminhada, às vezes a gente vai se esquecendo de profetizar. Deus hoje Ele quer que você profetize, que você veja. Ezequiel viu então um exército de pé. E porque ele viu, aquilo começou a acontecer. O que Deus hoje Ele quer que você veja? A doença? Não. A solidão? Não. A ausência de algo na sua vida? Não. Mas Ele quer que você profetize e tenha uma visão daquilo que Ele tem. Porque é em cima dessa visão que as coisas começam a acontecer. Quem está entendendo? Quando Deus então ativa a nossa visão, aquilo que estava desativado na nossa vida começa a ser ativado. Aquilo que estava parado então começa a se movimentar. Por quê? Porque a gente já viu o futuro. A gente já viu que não termina assim. A gente já viu que não é assim que vai terminar, que não é assim que vai acabar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, nessa série, eu quero que você coloque no seu coração, Senhor, eu quero hoje sair daqui com a minha visão ativada. Eu não quero mais olhar como Geazi. Geazi estava vendo apenas o que estava em volta dele. Eliseu estava vendo aquilo que o espiritual estava mostrando para ele. O que o mundo espiritual quer mostrar para você hoje? O que Deus hoje quer mostrar para você? Porque os anjos já estavam posicionados. Mas muitas vezes o anjo está posicionado e a nossa boca vai trabalhando contra. A nossa boca vai se tornando então uma ferramenta do mal contra a nossa vida. Porque a gente diz que crê, mas declara o contrário. O Espírito Santo quer hoje alinhar as nossas palavras com a nossa visão. Alinhar
alinhar a sua visão espiritual com aquilo que sai da sua boca. Olha o alinhamento de Eliseu. Senhor, abre os olhos dele. Mas antes disso ele disse, Geazi, maior é a multidão que está com a gente. Depois de falar, ele então ora para que Deus abra os olhos dele. Amém? E nós vamos orar nesse sentido hoje. Nós vamos orar, lembra da nossa da série passada, oração com propósito? Qual que é o propósito da nossa oração hoje? Que Deus venha ativar a sua visão. Porque quando a nossa visão está ativada, a gente não se perde no caminho. A gente não se distrai, a gente não se desespera, a gente não começa a declarar o que eu farei, como será. A gente fica focado no que Deus já mostrou, independente daquilo que os nossos olhos querem nos mostrar, independente daquilo que a circunstância quer nos prender. Quem está entendendo isso aqui? Fica de pé então, em nome de Jesus. O pastor Gilson, ele vai ungir as suas mãos, e com as suas mãos ungidas, você vai colocar as mãos sobre os seus olhos. Porque se você ainda não tinha uma revelação de Deus sobre o seu futuro, se você ainda não tinha uma revelação sobre a sua vida emocional, espiritual, sentimental, profissional, Ele vai entregar hoje para você essa visão. Amém? Estende as suas mãos, o pastor vai ungir as suas mãos, e depois você vai colocar sobre a sua visão. E nós vamos fazer uma oração com propósito. E eu creio que você vai sair daqui hoje com uma revelação de Deus dentro de você, amém? Deus tem hoje uma revelação para te dar. Deus tem hoje uma revelação, uma visão espiritual para te mostrar. Ele quer mostrar para você como está o mundo espiritual, não como está o físico. No mundo espiritual, Eliseu e Geazi estavam cercados de um exército de anjos. E Deus, Ele quer te mostrar isso hoje, amém? Coloca agora as mãos sobre os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que Eliseu orou. E depois da oração que Eliseu fez, a visão daquele homem foi alterada. Ele conseguiu ver o que ele não estava vendo. Senhor, eu oro para que o Senhor abra a visão dessa pessoa que está aqui hoje. Para que ela comece a ver. Deus está te entregando uma revelação agora. Aleluia.